Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem? Prazer, cooperador Demétrio Marçal, da Igreja Avamento da Fé. Eu estou dando início a esse canal, intitulado Reflexões de um Cooperador. Eu tenho um caderno, quando estou lendo a Bíblia, algumas vezes vêm alguns pensamentos acerca daquilo que eu estou lendo, e eu escrevo no caderno. Algumas vezes, o Espírito me impele a utilizar isso como uma pregação. Só que não é sempre. Então, algumas vezes, alguns pensamentos que eu escrevo, eles ficam no caderno. Aí depois vem um outro pensamento, eu vou escrevendo. E algumas vezes ele é deixado lá. E algumas vezes eu nem utilizo para ministrações. Então eu pensei em fazer esse canal, Reflexões de um Cooperador, para que nele eu possa ler esses escritos, né? E deixar registrado, tanto para minha vida quanto para a vida daqueles que me assistirem. Vou ler hoje uma observação que eu fiz, uma reflexão acerca do capítulo 14 de Oséias. 14. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros ao sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e à sombra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim achar o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O livro de Oséias, como todos nós sabemos, ele vai relatar a vida do próprio profeta, onde o Senhor levanta ele num momento de grande piedade do povo, onde o povo de Israel, eles estão em prosperidade financeira, porém em miséria espiritual. E Oséias, ele é levantado por Deus para pregar a respeito disso, pregar o arrependimento, que eles se convertam dos ídolos e das maldades que eles estavam para o Deus Todo-Poderoso, e avisando coisas que aconteceriam, né, as consequências de seu pecado. E Deus fez uma pregação na vida de Oséias, porque além dele ser o profeta, de enviar a mensagem de Deus para eles, a vida do próprio profeta se tornou uma pregação, porque ele se casa com uma mulher que se prostitui e trai o seu marido com outros homens em troca de joias, de enfeites, de adornos. E o pecado da mulher fica tão grave, fica tão imenso, que ela chega ao ponto de ser leiloada, vendida como um objeto. E no momento do leilão, Oséias, o seu marido que foi traído, ele dá o maior lance de todos. Ele dá o maior valor para poder ter a sua mulher de volta. E nessa simbologia da vida dele, a prostituta, a mulher que se prostitui, somos nós, a igreja do Senhor. E o Senhor é o próprio marido, o noivo. E nós nos prostituímos no momento em que nós abandonamos a Deus e a sua palavra e nos transgredimos e caímos em pecado. E o leilão, o ato do leilão, já era uma profecia do que Cristo haveria de fazer por nós, de que ele desceria na terra e ele pagaria com alto preço, daria a sua vida, daria o seu sangue para nos salvar, para nos dar a oportunidade de, através do sangue dele, sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, purificando as nossas vestes e tendo uma nova vida com ele. E eu escrevi algumas observações. Quem foi Oséias? O significado do nome Oséias é salvação, em hebreu.
o último dos grandes profetas das 10 tribos. O seu ministério aconteceu em um momento de grande prosperidade ao povo de Israel, no comando do rei Jeroboão II. O tema principal, adultério espiritual, idolatria com toda espécie de vícios em todas as classes sociais. Por 60 anos, Oséias pregou com força contra o pecado daquele povo. E em seu livro vemos uma parte da sua história, e a sua própria vida se tornou a pregação, onde ele faz o papel de Deus e a sua mulher o povo de Israel. Mesmo diante de toda a infidelidade e a quebra de aliança e a destruição do casamento, no capítulo 14, Deus chama ao arrependimento e promete perdão. No momento que Deus promete perdão, ele fala algumas coisas, que seria como Deus seria o nosso orvalho, que nós cresceríamos como lírio, e eu procurei o significado dessas coisas. Orvalho, efeito da natureza, que mesmo em lugares secos, sem chuva, em determinada hora do dia, é gerado na atmosfera e deixa úmido o terreno e as plantas, gerando saúde e vida. Então, quando Deus pega e fala assim, aqui ó, e eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio. Lírio é uma flor muito bonita, muito colorida e que precisa de bastante água para que ela possa crescer e se desenvolver. Só que em lugares secos, quando existe essa falta de água, existe um fenômeno da natureza chamado orvalho. E Deus fala para Israel, eu serei como orvalho para o lírio. Lírio precisa de umidade. Orvalho é um efeito da natureza que a atmosfera baixa sua temperatura e cai em gotículas de água sobre a terra para deixar tudo úmido. Ou seja, arrependa, se converta que eu vou ser tudo que você precisa. Arrependa, se converta, vem para mim que eu vou ser tudo que você necessita, tudo que você precisa, tudo que é necessário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lírio. O que é lírio? Existem centenas de espécies, tons, cores maravilhosas e um aroma incrível. Elas não são resistentes à seca, então sempre tem que ser regadas para permanecer viva, bonita e cheirosa. Precisa sempre ser regada. E o Senhor já fez a promessa de que Ele seria o orvalho para nós que somos os lírios. Pegou? Glória a Deus. Ó, aí depois ele fala assim, aleluia, Jesus. Orvalho florescerá como lírios, fará sua raiz como o Líbano. Estender-se sua vergonha, sua glória será como a da oliveira. A oliveira, ela produz azeite, utilizado para alimento e para combustível, além de representar unção e separação. Então é algo muito rico, é algo muito valioso. A sua glória crescerá como a oliveira. Será algo muito valioso. Ó, vive até 2.500 anos de idade, mostrando firmeza, saúde e perseverança, que é a glória da oliveira. Ele fala um pouco antes, seu odor como o do Líbano. Ó, o Líbano, a árvore do Líbano, é alto, majestoso, cresce em lugares altos, não se deteriora facilmente, dura séculos e seu perfume é maravilhoso. É permanência, é perseverança, é firmeza. Se arrepende, vem para mim, que eu vou te colocar nos lugares mais altos, eu vou te fazer permanecer, eu vou te fazer perseverar. Você tá entendendo? Tá pegando? Glória a Deus. Aí, ó, o que eu falei sobre orvalho. Deus se coloca como orvalho e nos coloca como lírio, oliveira e líbano, árvores e plantas, entendeu? Essa é a promessa para aquele que ouvir a exortação e se arrepender e se converter. Ele faz essas promessas, que aqueles que se arrependerem, que aqueles que se converterem, ele será como orvalho. E nós somos a árvore do Líbano, somos a oliveira e somos o lírio. Então ele é tudo o que nós precisamos para ser o que ele deseja para nós. Então essa foi uma das reflexões. Esse é o primeiro vídeo, né? Ficou um pouco extenso, ficou um pouco longo, mas é essa a ideia do meu canal. A ideia deste canal é de de ler as reflexões que eu escrevo nesse caderno. Algumas vezes eu uso para pregar, outras vezes não. Mas é isso, se você gostou, deixa seu like, compartilha. Se serviu para você, se edificou você, se te ajudou em alguma coisa, deixa seu comentário. Se você tem curiosidade sobre algum texto bíblico, comenta também. Que se você tiver alguma dúvida, se a gente souber, a gente ajuda. Se eu não souber, eu corro atrás, que isso é bom, que é incentivo.
Mas é isso. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Paz do Senhor.